Após a bomba durante o estágio inicial da rede torta, o token esteve em movimento de tendência de baixa, mas hoje, a rede torta bombeou até 20% em menos de 24 horas. Pi Network também está nas listas de tendências, ocupando o nono lugar. Os investidores que veem isso agora ficam curiosos e fazem perguntas como: este é o momento certo para comprar a Pi Network? A torta realmente vai explodir em breve. O que você acha do movimento Pi Network? Neste vídeo, discutiremos todas essas perguntas feitas pelos investidores. Mas antes de entrar na discussão, observe que não sou um consultor financeiro. Tudo o que eu digo sobre as moedas é baseado em minhas pesquisas e opiniões. Portanto, ao investir em qualquer moeda que eu recomendo, pesquise um pouco mais para ficar mais seguro e não se esqueça de investir com sabedoria. Sem muito dizer, vamos entrar na discussão. Se você assistiu meus vídeos anteriores na Pi Network, eu disse a todos para pegarem essa moeda porque sabia que ela traria grandes coisas no futuro. Portanto, não estou surpreso que os investidores estejam correndo atrás para obtê-lo. Para quem está perguntando, acho que é um bom momento para comprar a Pi Network. E, novamente, muitos eventos e ecossistemas estão sendo lançados no Pi, então pense no que acontecerá depois que a rede Pi lançar todos esses eventos. Recomendo que você compre este projeto agora, antes que seja tarde demais. No momento, a Pi está sendo negociada a 40 centavos com uma capitalização de mercado de 600 milhões de dólares, uma capitalização de mercado totalmente diluída de 4 bilhões de dólares e um volume de negociação de 24 horas de 60 milhões de dólares. Antes de terminar este vídeo, vamos nos aprofundar na criptografia da rede torta. Desde abril de 2021, os contribuidores da Pi Network têm trabalhado para fornecer aos desenvolvedores Web3 centenas de feeds de preços em tempo real. A missão é disponibilizar todos os dados do mercado financeiro mundial no blockchain para desenvolvedores de todos os lugares. Com a indústria de blockchain caminhando em direção a um futuro de DeFi de alto rendimento, há uma demanda rapidamente crescente por dados on-chain de baixa latência e alta frequência. Esta postagem do blog investiga o papel da PYTH Network em permitir essa transformação. A Pi Network não é o primeiro oráculo blockchain. Os contribuidores por trás do Pi iniciaram este projeto no verão de FI de 2020 porque notaram uma lacuna na infraestrutura blockchain que impedia as promessas do espaço blockchain. Simplificando, não existia um oráculo de preços para dados de mercado de latência ultrabaixa e qualidade institucional. Os desenvolvedores Web3 sentiram essa lacuna de três maneiras. 1. Velocidade. Os oráculos não estavam atualizando rápido o suficiente para muitos casos de uso financeiro. Se os preços no blockchain forem mais lentos do que nos mercados do mundo real, os serviços de FI serão imprecisos e até vulneráveis a ataques maliciosos. Estas restrições impedem os promotores de criar serviços financeiros sofisticados. Na época, os oráculos de preços eram atualizados apenas a cada 10, 60 minutos, ou pulsação, o que não suporta casos de uso que exigem baixas latências e atualizações de alta frequência. 2. Cobertura e disponibilidade. Os desenvolvedores não tiveram acesso aos feeds de preços de que precisavam. Os desenvolvedores precisam de acesso a determinados ativos ou mercados para atender seus usuários. Os desenvolvedores não podem fornecer serviços financeiros se os feeds de preços relevantes não estiverem disponíveis na blockchain de sua escolha. Os oráculos legados poderiam ter, por exemplo, 200 feeds de preços no Ethereum, mas apenas 8 em uma rede mais recente como a base. O mesmo oráculo também poderia suportar múltiplas cadeias, mas ter apenas alguns feeds de preços disponíveis em todas as cadeias suportadas. Essas limitações podem atrasar o roteiro de um protocolo. 3. Fornecimento e qualidade. Os dados eram opacos e provinham de fontes agregadas de terceiros. Os oráculos de preços podem ser responsáveis por garantir bilhões de dólares em valor de contratos inteligentes. Mas se a fonte final dos seus dados for opaca, os desenvolvedores e usuários não poderão confiar na qualidade dos preços que recebem. Além disso, será difícil responsabilizar estas fontes pelos seus preços, especialmente se o oráculo estiver a recolher esses preços de serviços agregadores públicos ou de serviços de scraping. Os desenvolvedores devem ser capazes de verificar as entradas das fontes de dados do seu oráculo e compreender as reputações em jogo. De acordo com o funcionamento da rede torta, a rede torta foi projetada para resolver essas três limitações. Estas deficiências surgiram porque os oráculos tradicionais foram concebidos com base num mal-entendido fundamental sobre como funcionam os dados financeiros. A premissa implícita por trás de muitos oráculos legados é que todos os dados, incluindo dados financeiros, estão disponíveis gratuitamente no espaço Web 2. De acordo com esta abordagem, o fornecedor oráculo só precisa de incentivar os participantes da rede a recolher estes dados, chegar a um consenso e trazê-los para a cadeia. Considere a indústria de câmbio financeiro. Em 2022, as maiores exchanges tradicionais faturaram 6,6 mil milhões de dólares no total apenas em taxas de dados. As assinaturas de terminais de dados profissionais como o Bloomberg custam dezenas de milhares de dólares por ano.
Até mesmo exchanges de criptomoedas como a Coinbase começaram a cobrar pelos dados de mercado. A indústria de dados financeiros funciona como um jardim morado. A solução alternativa, dados sem acesso pago, é atrasada para usuários gratuitos ou agregada por serviços freemium não adaptados para contratos inteligentes. Os oráculos legados não podem acessar o primeiro tipo de dados valiosos sem violar as leis de Pi. Os desenvolvedores de contratos inteligentes obtêm, portanto, os segundos melhores dados, às custas dos usuários de Fi. A Pi Network baseia-se no entendimento de que os dados financeiros são valiosos e não podem ser obtidos gratuitamente. Em vez de servir uma aproximação aproximada desses dados, o protocolo Pi capacita e incentiva os proprietários originais de dados financeiros a contribuírem diretamente para o blockchain. As fontes de dados da rede são chamadas de primárias porque criam e possuem os dados com os quais contribuem. Pi Network é a maior rede de editores Oracle, com mais de 90 fontes de dados próprias publicando diretamente na rede. Nesta rede, os nós possuem e publicam seus dados diretamente na cadeia. Como os provedores de dados da Pi são os proprietários dos dados com os quais contribuem, os dados financeiros podem ser distribuídos gratuitamente em todo o espaço blockchain e além. Este modelo de distribuição de dados também maximiza o acesso à informação e elimina custos de intermediários para os consumidores de dados. O design traz vantagens de velocidade e custo que permitem que o Pi seja dimensionado para milhares de símbolos e blockchains quase ilimitados em cobertura. Em contraste, a maioria dos oráculos legados são redes de oráculos reporters, onde os nós transportam dados ao longo da última milha, desde o terminal da API até o consumo na cadeia. Neste projeto de rede, os nós devem adquirir os dados de fontes primárias ou outros intermediários para transmissão. Essas redes são limitadas pelo custo, pela velocidade e pelos formatos de saída dos dados adquiridos. Embora não exista uma maneira única e correta de projetar uma rede Oracle, a rede PYTH foi projetada para ser dimensionada sem restrições de velocidade, preço ou distribuição. O objetivo é capacitar a próxima geração de mercados de capitais Web3. Os componentes da rede PID. A PYTH Network permite que os participantes do mercado publiquem informações de preços na rede para uso dos aplicativos. O protocolo é uma interação entre os provedores de dados enviam informações de preços ao programa Oracle da PID. PYTH possui vários editores de dados para cada produto para melhorar a precisão e robustez do sistema. O protocolo PID combina dados dos provedores para produzir um único preço agregado e intervalo de confiança. Os usuários de dados leem as informações de preços produzidas pelo programa Oracle. É importante compreender que a Pi Network em si não é uma fonte de dados. Os provedores de dados fornecem dados à rede e os usuários de dados exigem esses dados. O protocolo PID, como um mercado descentralizado, agrega os dados contribuídos pelos provedores de dados na preparação para entrega a aplicativos em vários blockchains. É útil visualizar PYTH como um mercado descentralizado para dados de mercado. Por um lado, os criadores de dados proprietários representam os fornecedores. Os aplicativos que usam esses dados representam os consumidores. Da mesma forma que o Airbnb trouxe mais casas de férias e quartos extras para a indústria de viagens, a PYTH Network desbloqueia mais dados de alta qualidade para a indústria de blockchain, incentivando os proprietários de dados a contribuir. O futuro do DeFi é primário. Pode-se perguntar por que a arquitetura da PYTH Network continuará sendo o novo oráculo financeiro da indústria. A resposta está nas implicações de longo prazo dos dados de preços primários. O modelo de dados primários da PYTH Network o prepara para o futuro para a expansão do DeFi em novas classes de ativos, como energia, taxas de tesouraria e ativos do mundo real que não possuem equivalentes de acesso gratuito online. Os direitos de distribuição que acompanham a comunidade de provedores de dados primários da PYTH garantem que a rede esteja preparada para a expansão do DeFi. Se o DeFi crescer para servir milhões ou mesmo milhares de milhões de utilizadores, devemos esperar que ofereça novos mercados. Os oráculos precisam estar onde o DeFi cresce. Este será o final do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e investir com sabedoria. Obrigado.